Olá, estamos aqui mais uma vez, eu e Renata, para falarmos de um óleo em específico. E hoje a gente resolveu falar sobre um óleo que está na promoção. Ele está com 10% de desconto nesse mês de maio, é o tomilho. É engraçado que a gente já sentiu o gosto do tomilho várias vezes na vida, mas nem tanta gente já usou o tomilho, e aí a gente vai destrinchar ele aqui um pouquinho, para a gente aprender a usar o óleo, para a gente ter a oportunidade de comprar agora com desconto, e quem já tem em casa vai poder usar também e otimizar o uso. Tomilho tem, as pessoas confundem, né? Não é que confunde, é que são dois nomes, tomilho ou time. E esse nome, esse time, significa força, coragem. E ele tem desde muito tempo atrás, desde 1900 e bolinha, já se sabia que ele tem um poder antisséptico geral muito forte. É tanto que ele era usado para quando as pessoas voltavam das batalhas, das guerras medievais, ele era usado como antisséptico, como antiparasitário, como antimicróbio em geral. E aí a gente vai ver que hoje em dia também a gente ainda usa ele é antifúngico, antibactericida, antiparasitário. Eu falo que ele atua nos, como é que é? Bactérias, fungos e protozoários. Dá para você lembrar da sua aula de ciências. Lembrei na hora. E aí a gente vai ter essa ação dele, sim, a gente vai conseguir usar ele para muita coisa, e para outras coisas também que a gente não tem tanto, até no emocional ele vai agir muito forte também, em outras questões. O interessante do tomilho é que ele tem duas substâncias que são muito fortes nele, muito presentes, que são o cravacrol, que é um Carvacrol. Carvacrol aí, tá vendo? Carvacrol, famoso trava-língua, e timol. Esses dois óleos, eles são responsáveis por essa beleza toda que a gente viu aí de antiparasitário em geral, mas antiparasitário, antifúngico, antibactericida, blá, blá, blá. Mas ele também tem uma ação antioxidante muito forte por causa desses dois componentes dele. E aí, para o óleo de tomilho ser um óleo realmente eficaz nessas questões, ele tem que ter essa quantidade muito elevada. E para ele ter essa quantidade elevada dessas duas substâncias, vai ter que ser uma planta de boa qualidade, vai ter que ser um solo de boa qualidade, vai ter que ser uma colheita certa, vai ter que ser um armazenamento correto disso tudo. Vai nascer o óleo de tomilho da doTERRA. E com a doTERRA a gente tem a certeza disso por causa do CTPG. Hoje, por coincidência, aqui no canal do YouTube mesmo, uma pessoa me perguntou por que os óleos da doTERRA são tão mais caros que os outros? Falei, depende do que é caro e o que é barato. Às vezes você compra um óleo que você não tem a garantia de origem dele, que você não sabe se ele realmente é puro, se ele passa por todos esses processos de delicadeza mesmo da planta, de conhecer a planta, de saber que uma planta tem que ser colhida de madrugada, outra planta tem que ser colhida de noite, uma planta é raiz, outra é fruto, outra é folha. Isso tudo a gente consegue e, além disso, a doTERRA faz isso tudo e o CTPG, que é essa siglazinha, ainda nos dá a certeza da boa qualidade do óleo, porque são várias empresas que avaliam esse óleo, várias empresas independentes da doTERRA que avaliam esse óleo, e aí a gente tem essa qualidade. No nosso tomilho, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, tem não. No nosso tomilho, a gente tem essa qualidade, o tomilho como uma erva, e como qualquer especiaria, né? Ele vai ser um óleo estimulante, e principalmente estimulante do nosso sistema imunitário. Renata vai falar um pouquinho agora para a gente das outras caras do tomilho. A Fernanda falou aí do trava-língua, né, do carvacrol, que é inclusive um princípio ativo que também está lá no óleo de orégano, né? Deixa E eu o só citar uma timol. coisa aqui, Renata. Quando eu falei de antibactericida, antifúngico e tal, na questão do antifúngico, por um exemplo, ele vai poder ser usado para diversos tipos de cândida. Mais para frente aqui na live a gente vai falar da cândida no intestino também, que ele vai ajudar.
Como antibactericida, ele vai ser muito bom para tuberculose, para doença do carrapato e para várias outras bactérias ruins no nosso corpo. Como vírus, ele vai ser muito bom, principalmente, inclusive, tem uma filha de uma amiga que está essa semana, a menina já é mais velha, mas está com mão, pé, boca. Pé, mão, boca, boca, mão, pé. Essa virose aí que os meninos todos pegam e que a gente, como pai e mãe, fica de pés e mãos atados, porque é uma virose que literalmente o médico fala, espera que vai passar, como toda virose, mas a gente quer dar uma ajudazinha, né? Você tinha falado, né, do vírus, bactérias e protozoários. Falando em protozoário, o Fundamentos Essenciais, que é esse livrinho aqui, ó, ele cita no início assim, várias doenças e ele coloca uma lista de óleos que podem ser usados. Ele coloca como primeira opção, por exemplo, e tem pesquisa, por exemplo, tem o pessimeno, além dos dois fenóis, né, o carvacrol e o timol, tem também o pessimeno, que tem pesquisas mostrando da ação dele, por exemplo, contra protozoários da leishmaniose. E no Fundamentos Essenciais, outros protozoários que ele cita, por exemplo, giardia, malária, também são outras. Para a bactéria, a ação dele na osteomielite. Então, assim, é uma ação antimicrobiana, em geral, muito ampla, né? Atinge vários micro-organismos que a gente pode tratar, ajudar a tratar com o óleo essencial de tomilho. E a aromaterapia, que é o estudo dos óleos essenciais na vida da gente, né? Na qualidade de vida, seja para tratar doenças ou para ajudar a equilibrar a saúde da gente, ela é muito desenvolvida na Europa, né? Na França, na Inglaterra, na Alemanha, e lá eles usam dentro da prática clínica mesmo, os médicos na França usam na prática clínica deles, por exemplo, na Alemanha, usam junto com os tratamentos alopáticos como um suporte, mais uma ferramenta no tratamento. Eu gosto muito de citar aqui esse livro aqui, quem acompanha a gente sempre vê eu falando desse livro aqui, que é a Aromaterapia Clínica. Ele foi escrito por uma enfermeira do Reino Unido, Jane Buckley, e ela fala da experiência dela no ambiente hospitalar. Então, assim, é um livro bem extenso, com vários exemplos de pesquisas e da prática clínica dela. Aí, quando ela fala do timol, ela lembra, por exemplo, do tomilho, ela lembra que o timol, que é uma das substâncias ativas do óleo de tomilho, ele está presente, por exemplo, no enxaguante bucal, vários enxaguantes bucais que a gente tem em casa, se você for olhar lá atrás, não vou falar o nome da marca, mas tem enxaguante bucal bem famoso que tem lá timol, vários deles têm timol. A gente não vai fazer na casa da gente um enxaguante bucal com o óleo de tomilho, porque essas duas substâncias fenólicas, que são carvacrol e o timol, eles são dermocáusticos. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado maior no uso dele para qualquer óleo essencial, quando você for usar na pele, você tem que diluir. Mas o óleo essencial de tomilho, ele por ser dermocáustico, o cuidado dele tem que ser um pouco maior. Então, ela cita, inclusive, o uso por conta do timol, falando disso. Esse outro livro aqui, que é um livro bem interessante, de uma médica francesa, a doutora Anne-Marie Giraud, ela é uma médica que faz clínica geral e acompanha pacientes em tratamento oncológico de câncer. E ela escreveu esse livro, Dos Óleos Essenciais e o Câncer. E aí ela fala, por exemplo, da situação que se encontra um paciente oncológico que, em geral, tem a imunidade mais baixa. Então, o tomilho, ele é um óleo que ele é imunoestimulante, então ele pode ajudar nesse sentido, mas o paciente oncológico, ele também está mais exposto a um ambiente hospitalar, a uma infecção de ambiente hospitalar que talvez seja resistente. E aí ela tem a experiência no cuidado desse paciente do uso dos óleos essenciais, incluindo o tomilho, para infecções resistentes, infecção bacteriana resistente, por exemplo. Outro médico francês que fala sobre o tomilho é esse Dr. Jean-Pierre William. Ele é um médico muito famoso, ele ajudou a criar o Médicos Sem Fronteira, e ele tem uma experiência do combate, do uso até dos óleos essenciais em desastres humanitários, e ele escreveu esse livro aqui sobre os vírus. E aí ele fala do tomilho como um óleo muito poderoso, de ação antiviral muito potente. Ele coloca uma sequência de óleos essenciais que ele reconhece como potentes, e entre esses óleos essenciais, ele coloca o tomilho como o terceiro óleo mais potente em ação antiviral, abaixo só do orégano e de um outro óleo essencial que a gente não tem aqui no Brasil.
nem de outras marcas, você não encontra aqui no Brasil ele mesmo, não. Então, assim, ele fala disso, e ele fala, então, também desse aspecto, desse amplo espectro. Ele cita aqui, por exemplo, eu vou ler aqui um pouquinho, ele fala assim, ele é um anti-infeccioso poderoso, de amplo espectro de ação, bactericida, imunoestimulante, tônico geral e expectorante. E depois, mais à frente, ele fala que a gente deve pensar no óleo de tomilho em qualquer episódio infeccioso, contra qualquer patologia infecciosa, independente da localização. Então, você quer aproveitar agora os 10% para adquirir o óleo de tomilho, ou você já tem o óleo de tomilho, se você tem uma infecção, você pode usar ele como uma ferramenta de suporte no tratamento dessa infecção. Sempre a gente gosta de lembrar aqui que quando a gente está falando de um tratamento, você está fazendo o seu tratamento, está com a gripe, está com Covid, você está com dor de garganta, você vai fazer o tratamento médico que você está fazendo junto do seu médico, avisa o seu médico que você está fazendo uso da aromaterapia como suporte, você tem que saber que isso é um suporte para o tratamento de qualquer coisa, seja que você esteja tratando. Agora, falando mais uma vez sobre os livros, falando sobre o tratamento da infecção com o tomilho, aqui nesse livro, O Grande Manual da Aromaterapia, o Bodu, ele cita algumas receitas, por exemplo, do uso dele na pitiríase versicolor, que é aquela infecção de fúngica, né, de a micose, que as pessoas chamam de micose de praia, micose de piscina, e fala também da candidíase, que inclusive o Fundamentos Essenciais coloca um primeiro óleo de indicação na candidíase, o óleo de tomilho. E, apesar dele poder ser usado em qualquer tipo de infecção, ele é especialmente reconhecido nas infecções respiratórias. Então, assim, trato respiratório superior, otite também, quem tem muito otite de repetição, pode usar ele, dor de garganta, gripe, tuberculose, covid, tosse, porque ele tem uma ação, além de ter essa ação antimicrobiana, ele também é expectorante, então ele ajuda com muco, e ele é antitussígeno, então ele ajuda bastante na tosse, assim como o orégano. Na live que a gente fez, a gente já fez uma live, inclusive, falando orégano e tomilho, mas agora a gente preferiu falar só do tomilho mesmo como a grande estrela desse mês aí da Doterra, né? E aí o Fundamentos Essenciais, por exemplo, coloca ele como primeira indicação para tuberculose, mas também para croup. A croup é uma afecção que acontece quando você tem, por exemplo, um resfriado, às vezes a pessoa fica com uma tosse, é muito intensa, muito desagradável. O tomilho é um óleo que pode ajudar nesse momento de tosse, quando você está com a tosse seca ou com secreção, ou a tosse mais carregada, ele pode ajudar com isso. Eu, inclusive, falei nessa outra live que a gente fez de tomilho e orégano, eu usei muito, tanto orégano como tomilho, na minha segunda infecção por Covid, porque eu tive muita tosse. Então, eu passava ele diluído na garganta, bem diluído, porque ele é dermocáustico, ele pode dar uma irritada na pele, né? Então, eu passava ele bem diluído no pescoço e era muito, muito, muito bom. A Renata falou de cândida, né? Quando a gente fala de cândida, a gente lembra da cândida vaginal, a gente lembra da cândida do sapinho, né? Que as crianças dão muito. E aí a gente tem agora escutado muito falando a respeito de fungo no intestino, da famosa cândida intestinal. De um tempo para cá, a gente tem escutado muito que o intestino é o segundo cérebro, e a gente tem visto a medicina em geral se preocupando realmente com a saúde intestinal dos pacientes. O que antes era uma coisa tipo, você faz cocô todo dia, ou você tem prisão de ventre, e aí resolvia com uma geleiazinha, com bagaço de laranja, com ameixa, a gente sempre viu isso, né? Mas hoje em dia não, hoje em dia é mais a fundo. E essa coisa do eixo intestino-cérebro é muito interessante, porque todo mundo já passou por ficar nervoso e perder a fome. Eu acho chiquérrimo quem perde a fome quando está nervoso, inclusive. Ou então você está estressado da disenteria, alguma coisa assim, todo mundo já teve isso. E hoje em dia já se tem uma grande noção de que várias das doenças começam no intestino, e aí a gente não percebe que ela começou no intestino, e aí depois você vai perceber que você está com uma ansiedade, que você está com uma coisa psíquica, que pode ter sido originada no intestino. Ou que, mesmo que não originada no intestino, se o seu intestino estivesse funcionando super bem, provavelmente você não teria essa doença, ou você estaria com ela mais branda. Conclusão. O intestino é o intestino e a gente tem que cuidar dele. A Renata falou dessas
dessas celebridades médicas, né, aí, e eu vou citar uma aqui pertinho da gente, que é o Dr. Demian Borges, e eu assisti uma live super interessante com ele ontem. Se não me engano, ele era um neurologista infantil, tenho quase certeza disso, e ele atende muito puxando, ele atende a medicina tradicional, puxando muito para o lado da aromaterapia. E aí, a gente estava falando a respeito disso na live, o intestino da gente é cheio de bactérias, assim como a boca da gente é cheia de bactérias, mas são bactérias boas, né? A gente tem que ter bactéria boa no intestino, porque a gente tem que ter uma saúde da flora intestinal, e essa saúde é que é o interessante. Só que aí aparecem bactérias ruins, e aparecem fungos, e aparecem outras coisas que não pertencem àquele ambiente, e acaba causando uma permeabilidade no intestino, e aí a gente acaba ficando com o corpo cada vez mais oxidado, cada vez mais inflamado, e aquilo pode refletir, né, em outras partes do nosso organismo. No caso do tomilho, é um óleo essencial que ele tem um poder de ele entender. Primeiro, ele vai entender que tem um fungo no intestino em qualquer parte do corpo e ele vai resolver aquela questão ali do fungo. Óbvio que não vai ser usando o tomilho tópico ou ingerido por 2 dias que isso vai se resolver, mas aí a gente, como usuários de óleo essencial, na parte da saúde, a gente tende a procurar um aromaterapeuta para que ele faça essa prescrição, vamos dizer assim. Inclusive, eu e Renata, daqui a pouco, nos formaremos aromaterapeutas e aí o pau vai quebrar, vocês vão ver. Tá. Então, o tomilho vai resolver essa questão, né, fúngica, mas o tomilho, ele tem o poder de entender que a membrana da bactéria, ele entende a membrana da bactéria boa e a membrana da bactéria ruim. E aí, ele entende, se liga na bactéria ruim, ele agarra ali na bactéria ruim, os componentes do tomilho, e faz com que essa bactéria sofra ou uma ruptura, ou uma explosão, alguma coisa assim, que ela vai, se ela sofre uma ruptura, ele abre um caminhozinho na membrana, o que está ali dentro, o núcleo da bactéria, vai sair e vai morrer. Então, ele ainda, além de tudo, ainda é um óleo inteligente, né? Os óleos que vão, os componentes deles são inteligentes e vão fazer isso. Quando a pessoa tende a tomar o óleo essencial, fazer a ingestão do óleo essencial, nestes casos de bactérias ou fungos no intestino, o interessante, óbvio, é usar topicamente, né? Mas se for tomado, para que se use uma cápsula gastroresistente, porque aí a cápsula vai estourar só no intestino e aí a gente vai ter o benefício todo dele. Deixa eu ver o que mais. Ele atua também, além de atuar nessas bactérias e nos fungos, ele vai ajudar na motilidade do intestino. Então, ajudando nisso tudo, nessa saúde intestinal, ele vai ajudar para quem tem síndrome do intestino irritado, para quem tem síndrome de Crohn, para quem tem esse crescimento exagerado das bactérias do intestino, para quem tem esse crescimento fúngico e, consequentemente, na saúde do eixo intestino-cérebro, que vai fazer com que a saúde gire melhor no corpo todo. Lembrando que a gente, inclusive, pode usar o tomilho substituindo o orégano no flum, né? Quando a gente usa, e aí uma sugestão... Você, inclusive, usa muito, né, Renata? Eu não uso o orégano em geral no flum. Quando eu faço por ingestão, eu uso sempre o tomilho, porque eu tenho os dois, então quando eu faço tópico, eu faço com um ou com o outro, mas por ingestão eu sempre prefiro o tomilho. Eu gosto mais, acho que eu sou mais chegadinha no tomilho, e por conta disso eu faço. E aí você falou, né, do Dr. Demian, e aí tem o Dr. Michel Faucon também, que na verdade não é um médico, mas é um farmacêutico francês também, tem até curso de aromaterapia. Ele fala, né, que o óleo de tomilho, ele é um eubiótico, que ele faz que é o nome que faz isso dele selecionar, dele agredir a bactéria ruim, a bactéria patogênica que causa doença, e ele é benéfico para outro tipo de bactéria que faz o funcionamento do intestino ser equilibrado, né? E aí, falando das emoções, como a Fernanda falou lá no início da live, né, que as emoções elas podem
ser afetadas pelo óleo de tomilho, seja indiretamente, como ela falou aí, desse controle intestinal, que aí você vai ter um equilíbrio maior. Tem pesquisas que mostram que pessoas com depressão moderada têm a flora bacteriana prejudicada em relação a pessoas que não têm a depressão moderada ou grave, né? E o óleo de tomilho é conhecido como um purificador das emoções. Então, aquela emoção muito estagnada, aquela que te angustia, que você não quer mexer nela, mas que ela está te trazendo aquelas outras emoções tóxicas, né? Que você vai juntando aquela raiva, o ódio, a ira, que faz tanto mal para a gente, faz com que a gente fique até às vezes com a imunidade pior mesmo, quem está com sentimentos tão abalados, ele ajuda a gente a se abrir, a ser mais flexível. Então, é um óleo que ajuda a purificar as emoções, retirando essas emoções estagnadas. No livro do Fundamentos Essenciais, ele fala que você pode passar de inflexível para flexível. Então, talvez aquela pessoa mais orgulhosa, que não quer abrir mão daquele sentimento ruim que está fazendo mal só para ela, às vezes mesmo, vai te dar ele ajuda a aliviar nesse sentido. Então, assim, resumindo, o óleo de tomilho você vai poder usar para as questões gastrointestinais, né? Para, como a Fernanda falou aí, para você usar diluído no abdômen ou por ingestão dentro da cápsula. Quem não tem cápsula, por que a gente fala da cápsula? Porque ele é dermocáustico, então você não deve tomar diretamente na água. Então, você vai colocar dentro de uma cápsula com um azeite, por exemplo, ou você vai usar num pedacinho de pão, como se fosse um comprimido, assim, para evitar ter esse efeito cáustico dele quando você estiver ingerindo. Então, pode fazer para as questões gastrointestinais, usando assim para esses desconfortos. Para infecção em geral, como eu falei, né, otite, garganta, gripe, aí você vai usar topicamente diluído também em óleo de coco, no óleo vegetal. Você vai passar no local da infecção, então está com otite, passar ao redor do ouvido, nunca, jamais passar óleo essencial, nenhum óleo essencial pode ser usado dentro do ouvido. Então, passar ao redor do ouvido, na garganta. Para gripe, está tossindo, com Covid, tossindo, pode passar no peito e ele vai ajudar ali com tosse, por exemplo. Se você está com essa infecção que ajudar também na imunidade, pode fazer por ingestão. Mas se for uma coisa mais externa, você pode só passar mesmo o óleo. Fernanda falou do mão, pé, boca, só lembrando que crianças muito pequenas a gente deve evitar usar. A mão, pé, boca é mais em crianças bem pequenas. Aliás, falou também da candidíase, né? A candidíase não pode ser tratada com o tomilho se for em criança muito pequena. Mas adulto que tem uma candidíase pode usar o tomilho. Mas aí você vai usar o tomilho por ingestão, não é para passar diretamente na mucosa da boca, porque ele é dermocáustico e a mucosa é muito sensível. Para doenças inflamatórias, tem dor articular, né? Então, assim, a fibromialgia, artrite, você vai usar também topicamente diluído em óleo de coco. Pode ser o tomilho diluído em óleo de coco, você pode associar com outros óleos que você queira, lemongrass, com outros óleos que você queira usar para dor, ou o Deep Blue, que você tiver o copaíba, pode ser associar o tomilho no seu blend para as dores articulares. Cãibra, Fernanda falou da questão gastrointestinal, ele ajuda com espasmo também, né? Então, se a pessoa estiver nauseada, mas o espasmo muscular também, as cãibras, também podem ser tratadas com o óleo de tomilho. Para as doenças inflamatórias intestinais... Explica só, lembrando o pessoal, teve uma coisa que eu não falei, a respeito da grelina e leptina. Pode falar aí. A grelina, não, eu quero primeiro que você explique a diferença dos dois hormônios. A grelina é o hormônio quando você vai comer, quando você está com fome. O outro quando você já tem a saciedade. Tá, então a grelina quando você está com fome e a leptina depois que você comeu, seu corpo produz a leptina. Aí o que acontece? É que Renata falou aí do gastrointestinal, eu lembrei. A pessoa obesa, aí você pensa assim, se ela come muito, ela vai ter muita leptina, porque ela está super satisfeita, ela vai ter muita leptina, e aí ela vai parar de comer, a próxima refeição ela não vai comer. Mas o que acontece? O corpo produz muita leptina e acaba causando uma resistência à leptina. Então, por isso que o obeso sempre tem fome, sempre quer comer, porque ele tem essa resistência à leptina. E o óleo de tomilho vai ajudar a não deixar que essa leptina suba tanto, óbvio, vamos ter consciência, vai ter que ter aquela dietinha marota, mas ele vai ajudar
para que a leptina não suba tanto e, com isso, não cause a resistência à leptina. Não causando a resistência à leptina, vai ajudar também a não causar a resistência insulínica, que vai juntar naquela, como é que é o nome? Crise metabólica? Plurimetabólica. Síndrome metabólica. Plurimetabólica. Então, ele vai ajudar também nessa questão gastrointestinal, óbvio, dentro das normalidades do processo, ele vai ajudar na obesidade também. E para as doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, síndrome do intestino irritável, o Dominique Baudou, ele cita o uso do óleo de, orégano, tanto na remissão quanto na crise, para trazer um equilíbrio dessa saúde intestinal e da saúde inflamatória, por ser um óleo imunoestimulante. Então, ele cita, e a gente pode usar o tomilho em substituição nesse caso aí. O uso na remissão, ele coloca 75 miligramas, dá mais ou menos 1,5 gota. Então, assim, 1 gota de tomilho, 2 a 3 vezes por dia na remissão, fazendo a pausa terapêutica. E, então, assim, usa 5 dias, para no final de semana, ou usa por 3 semanas e para por 1 semana. Ele cita, inclusive, assim, usa 3 semanas, seguido, para por 1 semana sem usar o óleo essencial, e volta e vai fazendo esse ciclo por 6 meses na remissão. E quando você está em crise, você vai fazer 2 a 3 gotas, 2 a 3 vezes por dia, enquanto estiver na crise. Então, para as doenças inflamatórias intestinais, pode ser feito assim. E para a saúde intestinal em geral, para quem não tem nenhuma doença inflamatória, mas que quer fazer esse equilíbrio intestinal e ajudar a imunidade em geral, você pode fazer como faz na remissão, né? Então, você vai usar ele lá, você vai fazer 1 gotinha 2 vezes por dia, por 1 semana só. E aí você vai fazer uso também no difusor pessoal, no difusor de ambiente, como eu até coloquei ali, eu desliguei depois, quando meus cachorros estão aqui dentro, o quarto está fechado. Então, eu gosto de usar esses óleos mais intensos com a porta aberta para os animais poderem escolher se querem ficar dentro ou não. Mas eu coloquei ali 3 gotas e ficou muito bom, né, no difusor maior, né? Então, pode usar topicamente para ajudar na imunidade, pode usar no difusor pessoal, no difusor de ambiente ou por ingestão. E aí, fazendo, óbvio, todas as coisas, isso é uma ferramenta. O óleo essencial não é um milagre que você vai usar e aquilo vai resolver a obesidade, ou o problema intestinal, ou o problema da imunidade. É mais uma ferramenta para a gente usar. Então, parar de fumar, fazer uma alimentação equilibrada, tentar exercícios físicos, e aí o óleo essencial vai ajudar a gente. Outra opção é você colocar também no seu dia a dia, o livro do culinária, aqui, ó, esse livro Ah, e aqui o da também Jane. bastante. Não, da Luri, né? Luri Jane, Toledo. tô doida, da Luri. Da Luri Toledo, ela fala várias sugestões de como usar o óleo essencial na sua cozinha, no dia a dia. E aí o tomilho pode ser, você pode pegar uma das dicas dela aqui, de salgados, por exemplo, e acrescentar o tomilho. Tem aqui uma que ela coloca de uma sugestão de molho branco. E eu tenho uma amiga que ela fazia um molho branco com tomilho maravilhoso. Então eu imagino que vai ficar bem gostoso aqui usar o tomilho. Então, use no seu dia a dia, posso tente tentar sugestões que nós falamos aqui. Na live de tomilho e orégano que a gente fez antes, a gente falou outras sugestões também do uso do tomilho, então assiste lá também que vai ter coisas a mais para você ver. Se gostou da live, passa para quem você conhece, que pode aproveitar o uso dos óleos essenciais, dê um like no vídeo, se inscreva no nosso canal, porque tudo isso mostra para o YouTube que o canal tem alguma relevância e vai ajudar a gente e outras pessoas que queiram assistir aqui também. E semana que vem a gente está aqui de novo com mais um tema de óleos essenciais na prática, no seu dia a dia. Até semana que vem.